irmãos de Ideal Cristão, irmãos queridos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade e outros também que possam estar acompanhando os nossos estudos. Espero sinceramente que todos estejam bem, se cuidando, cuidando daqueles que amam, contribuindo para uma sociedade melhor, ajudando na medida do possível, contribuindo, sendo solidário, sendo caridoso, enfim, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que essa pandemia, para que essa situação passe logo, passe da melhor forma possível e passe para nós e para os outros também. Hoje nós vamos falar de tristeza. A tristeza, se nós formos compará-la com as estações do ano, ela seria o outono. O outono não se caracteriza pela perda das folhas, das flores, as árvores ficam entristecidas, por vezes tem algumas espécies até que ficam aqueles galhos pelados. O ipê, por exemplo, é uma árvore que no outono ela é muito, muito feia, não é? Porque ela não tem praticamente nenhuma folha, ela não tem mais nenhuma flor e ficam aqueles galhos ressequidos, parece que gritando misericórdia aos céus. Então, o outono seria o que mais se aproximaria da tristeza, é quando nós perdemos a nossa vitalidade. A tristeza faz com que nós nos sintamos fracos, nos sintamos cabisbaixos, desanimados, assim como as flores, assim como as árvores, no outono também ficam. Se nós formos compará-las às flores, vocês lembram que o medo foi comparado à coroa de Cristo, que também por comparação às flores, nós comparamos os cactos, a raiva, e agora, a tratar da tristeza, nós vamos compará-lo a uma orquídea. Uma orquídea é linda, né? Como é que dá para imaginar que essa flor, justamente essa, seria característica para nós exemplificarmos a tristeza? Quem já ganhou uma orquídea ou tem a mão boa, né, o dedo verde, como o povo fala, e cultiva a orquídea, sabe perfeitamente que depois de uma belíssima florada, ela fica totalmente sem flor. Ela fica até meio sem graça, meio feinha. Mas se nós desistirmos dela, se nós jogarmos de escanteio e formos comprar outra que esteja florindo ou outra flor qualquer, nós deixaremos de ver que, passado aquele período, ela refloresce com o dobro de energia, com o dobro de abundância. Então, nós, seres humanos, somos assim, iguais às orquídeas. Existem momentos em que estamos sem flores, sem alegria, sem energia. Nós precisamos nos recolher não porque desistimos, não porque achamos que nada mais vale a pena, mas porque nesse recolhimento encontraremos forças para desabrochar novamente. Então, quem está triste precisa de atenção, igual a orquídea. Nós não podemos deixar de molhar, não podemos deixar de garantir que ela tenha uma boa qualidade de iluminação. Por quê? Porque em breve ela florirá novamente. Definindo a tristeza. A tristeza é definida como um estado afetivo, caracterizado pela falta de alegria e pela melancolia, falta de alento ou desalento, esmorecimento, um momento em que prevalece o estado de melancolia, de desânimo ou de aflição. Antigamente, desde o século XII, eles já conheciam essa palavra melancolia. A melancolia seria o que hoje nós poderíamos definir como depressão, talvez, porque é uma tristeza muito mais longa, muito mais profunda, muito mais difícil de se reagir. Então, naquela época, eles diziam até que era um mal derivado do excesso de bilis negra, que levava os indivíduos acometidos à lentidão, tristeza e prostração. Ou seja, a pessoa não quer saber de nada, está lá largado, abandonado de si mesmo, né? Então, hoje em dia, já não se usa esse termo como depressão, existe uma terminologia própria para a doença depressão. Nós usamos a melancolia
como um estado de vaga e doce tristeza. É aquela tristeza que permanece mais um pouquinho, mas ainda não chegou numa depressão. Não tem aquele aspecto doentio. Então vamos identificar a tristeza. Mas é fácil saber se estamos tristes. É fácil saber que o outro está triste. Será que é fácil mesmo? Não é não. Como a tristeza, ela nos deixa sem força, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de sair. A nossa intenção é o recolhimento, a nossa intenção é buscar nos refazer e nos fortalecer. Então, nós podemos analisar essas circunstâncias de outra forma. Tem gente que diz, eu estou tão cansado. Eu não estou triste, mas eu estou cansado. Mas a tristeza não dá um cansaço? A tristeza não provoca uma falta de energia? Então, até que ponto esse cansaço do qual nós tanto reclamamos, eu estou cansado, eu não aguento mais, não é uma forma de tristeza e nós estamos tratando de forma equivocada. Vamos dormir mais, a tristeza vai passar? Não. Se for cansaço, vai. O cansaço físico passa com repouso, mas a tristeza que traz aquele cansaço profundo que parece que dói na alma, essa daí você pode dormir o tempo que for que você não vai melhorar, não é? E é muito mais simples, principalmente para os homens, reconhecerem-se cansados do que tristes. O cansaço é uma coisa mais natural, enquanto que a tristeza poderia passar uma conotação de fraqueza. E os homens, pobre homens, foram criados desde tenra idade para serem fortes. Homem não chora, homem não tem medo, homem domina e enfrenta. Então, com isso tudo, eles têm uma dificuldade muito maior de reconhecer-se tristes, preferindo dizer que estão cansados. E é um fenômeno psicológico transitório, de curta duração, como a florada, né? A flor tem aquele momento de florescência, depois ele tem um momento de encolhimento para refazer as forças e depois ele floresce novamente. Mas nós devemos entender que a tristeza, essa necessidade de interiorização, essa necessidade de caminharmos para dentro de nós mesmos, existe como sentimento básico. Nós sempre vamos ser levados a tentar nos conhecer melhor, a tentar nos entender melhor, a tentar reagir de forma melhor. Então, psicologicamente, a tristeza, não o abatimento, não a vontade de chorar, não, aquela tristeza momentânea, aquele momento que você precisa de silêncio, de tranquilidade. Isso aí é uma coisa altamente proveitosa e nós devemos nos permitir isso, porque é através desse silêncio que nós vamos analisar as situações, nos fortalecer e encontrar forças para mudar aquilo que precisa ser mudado, não é? A tristeza é também um tipo de maturação ou de poder transformador. Vamos então deixar de lado a tristeza como o luto. Luto nos deixa triste? Sim, mas é apenas uma forma de tristeza. O que nos deixa triste? Ser traído por um companheiro, uma companheira, ter uma decepção muito grande com uma pessoa que era muito amiga e que você acreditava profundamente. Perder o emprego, nossa, nos deixa profundamente tristes, preocupados. Não conseguir trazer para casa tudo aquilo que a família necessita, nos deixa também extremamente tristes. Mas são tristezas diferentes. Todas nos dão um quê de tristeza, um quê de necessidade de recolhimento, um quê de necessidade de refazimento. Mas o que acontece normalmente? Se você está triste, você não quer dar essa impressão, porque você não é fraca, você é forte. E quem é forte não fica triste. Daqui a pouco passa tudo. E nós vamos empurrando as tristezas junto com os lixos tóxicos e emocionais que nós vamos acumulando ao longo da vida. Então nós não nos permitimos ficar tristes. Sofremos a perda de um ente querido,
Nós precisamos vivenciar o luto. Nós precisamos nos readaptar àquela realidade. Não é apenas a pessoa que se vai, é um buraco na nossa vida que fica. E como a ausência dolorosa, nós precisamos reconhecê-la e nós precisamos aprender a viver sem essa pessoa, aprender a viver sem a companhia dessa pessoa. Então, é um processo que exige muito de nós. Exige muitas lembranças, muitos pensamentos, exige que nós sejamos capazes de olhar para dentro de nós mesmos, a nossa carência, a nossa dificuldade de lidar com as perdas de uma forma em geral e com aquela perda especificamente. Porque aqueles que não vivenciam o luto, aqueles que não choram, aqueles que não desesperam, aqueles que se fazem de fortes, às vezes porque precisam, porque têm filhos pequenos, porque necessitam passar para eles a imagem que tudo vai ficar bem. No futuro, esse luto mal vivenciado volta com suas cobranças, volta com um desequilíbrio emocional, volta com uma doença física. Por quê? Porque aquilo ficou latente dentro de nós. Então vamos tentar ver a tristeza não como aquele sentimento que deve ser evitado a qualquer custo. Em primeiro lugar, porque nem sempre depende de nós. A maior parte das tristezas são fatos naturais, a morte, a chuva que leva todos os bens de dentro de casa, a doença que chega sem avisar, a traição do outro sobre o qual você não tem controle. Então não adianta nós ficarmos tão preocupados em jamais nos sentirmos tristes, porque isso não depende de nós. O que fazemos com essa tristeza, isso sim depende de nós. E isso sim deve ser a nossa preocupação, essa sim deve ser a nossa forma de estudarmos-nos perante uma determinada situação. Vamos fazer de conta que nós estamos andando pela rua e tropeçamos na calçada e caímos. Por pior que tenha sido o tombo, a vergonha é muito maior que a dor. Nós levantamos, não se sabe nem como, desde que a gente não tenha quebrado nada, claro, mas a gente levanta tão rápido que foi mais rápido do que o tombo. Você já está de pé, você está dizendo não foi nada, e você quer sair daquela situação o quanto antes. Parece que nós temos vergonha de nos sentir frágeis, de demonstrar que precisamos da ajuda dos outros. Quando vem uma grande tristeza, uma grande perda, uma grande decepção, nós também temos uma sensação de queda para dentro de um buraco. Existe um buraco, existe um vazio, existe um sentimento que nós vamos precisar analisar e resolver. Se nós fizermos da mesma forma que acontece quando a gente cai na calçada, levantar correndo e sair correndo de dentro do buraco e fazer, não foi nada, daqui a pouco pode ser que a gente caia no mesmo buraco, porque nós não analisamos. Nós não percebemos exatamente aonde ele estava e por que foi que nós caímos. Então, nós não nos preparamos, nós não crescemos com aquela queda. Além do que, um buraco que não leva em lugar nenhum, é apenas um buraco, está ali porque precisa ser fechado. Mas nós não temos um buraco aqui, o buraco está aqui. Então eu vou pôr uma tábua em cima. Eu vou cobrir com um tapete. Alguém vai cair no buraco de novo, provavelmente nós. A tábua não é um serviço bem consertado, porque o vazio continua lá dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a encher esse buraco. Eu preciso analisar uma forma de que ele deixe de ser um empecilho para que eu possa ser feliz. Eu vou sair do buraco sim, mas de dentro para fora. É como aquelas feridas que você não pode deixar criar casca, né? Porque pode ter alguma coisa dentro. Existem algumas feridas que você precisa ir curando de dentro para fora. Aquela cicatrização que vem vindo até que a pele fique lisinha. O buraco que a tristeza deixa em nós é mais ou menos assim. Nós precisamos perceber, cair no buraco. Eu estou no buraco da tristeza. Eu estou com a perda de um ente querido, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como é que eu saio daqui. Mas para sair de algum lugar eu tenho que analisar o tamanho do buraco, se é tão preocupante assim. Se eu já não passei
por situações semelhantes durante a minha vida? Se eu já não percebi algum amigo que estava numa situação parecida e o que foi que ele fez para reagir? E veja bem, eu disse reagir, não fingir que não existe. Reagir. E a partir do momento que você analisa, como se você fosse um pedreiro analisando uma obra, um engenheiro, que vai falar como é que eu vou tampar esse buraco de forma que ele nunca mais venha a ser visitado pela minha pessoa. Então eu começo a analisar. Eu começo a analisar a falta que a pessoa me faz, mas eu começo a nutrir também um sentimento de profunda gratidão, porque durante o tempo que ela esteve comigo, ela fez isso, ela fez aquilo outro. Nós demos risadas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, principalmente quando a passagem do ente querido vem depois de um momento de muita dor, de uma doença prolongada, não é? Em que nós só analisamos a doença, nós mesmo que perdemos o contato da importância daquela pessoa na nossa vida emocional. E quando a perda ocorre, então, por um acidente, nossa, é um tomo só. Você não sabe o que fazer. Você jamais se preparou para aquilo, porque nós não nos preparamos para a morte. Nós não nos preparamos para a perda. Nós não nos preparamos para as traições. Nós queremos que dê tudo certo, nós lutamos para que dê tudo certo e nós não estamos preparados para isso. Então, se nós estamos naquele buraco existencial, nós precisamos ficar ali um pouquinho, analisar, porque senão a gente vai querer sair e vai escorregar. Ou a gente vai querer sair correndo, mas o buraco está lá aberto, mais cedo ou mais tarde ele nos chama de volta. Então, esse buraco nos chama a uma interiorização. Eu vou ficar ali quietinha um pouco. Eu não desisti de nada, eu só estou quietinha, estou analisando a melhor forma de sair dali, a melhor forma de tampar o buraco, a melhor forma de seguir adiante. Eu tenho que dimensionar as consequências daquele acontecimento. As maiores tristezas que nós temos, além da perda de um ente querido, de uma doença, da perda de um emprego, e essas coisas que não dependem de nós, está justamente nas decepções. Nós não aceitamos ser traídos, nós não aceitamos ser esquecidos, nós não aceitamos de jeito nenhum que as pessoas sejam felizes sem nós. E Joana nos diz: todos passam por situações dolorosas. Certamente, quem mais se idealiza ou se encanta com os outros, mais vive desencantado. Porque nós não notamos os sinais, nós não queremos perceber. Uma pessoa que foi traída por um amigo falou: nossa, eu nunca imaginei. Será que nunca imaginou? Será que nunca houve assim situações que deram algum alerta e você falou: ah, não, imagina, fulano é maravilhoso, Beltrano é maravilhoso, isso nunca vai acontecer. Nós esquecemos que o outro é humano, nós esquecemos que o outro pode ter decisões, opções diferentes daquilo que nós achamos razoável. Ou então aqueles que se acham: nossa, eu sou maravilhosa, nossa, eu sou isso, nossa, eu sou aquilo, nossa, eu sou aquilo outro. Só que num determinado momento em que sofre as dores da traição, da decepção, aquela autoimagem se desfaz também. Você não era tão maravilhosa assim, porque todo mundo vive muito bem sem você. Você não era tão essencial assim, porque as pessoas seguem sua vida normalmente. E isso acaba dando uma decepção, uma tristeza. Essa tristeza vai nos levar justamente a perceber os equívocos das nossas ilusões. E como nosso maior símbolo é o Cristo, nós devemos imaginar que a tristeza é uma coisa tão natural que até ele se entristeceu. Entre várias passagens, eu vou citar uma de quando ele está no Monte das Oliveiras, no Getsemane, momentos antes de iniciar o seu sofrimento na cruz. Ele precisava se recolher,
Era muita gente atrás dele o tempo todo. Ele precisava de um momento de introspecção. Ele precisava orar. E aí ele chama 3 apóstolos. Mateus conta essa história, que Cristo levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para orar com ele. Ele precisava de um amigo. Ele precisava ter pessoas ali com ele que o fortalecessem. E num determinado momento ele fala: orem aqui por mim, velem por mim, que orarei ali. Ele não estava desprezando ninguém, ele precisava se interiorizar, mas saber que tinham amigos ali, que seus apóstolos estavam ali com ele, dava um conforto íntimo. E ele, o Cristo, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse para os apóstolos: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Que tristeza profunda! Que decepção ele deveria estar sentindo, percebendo que tudo estava levando para aquele sofrimento atroz. E que aquelas pessoas que ele ajudou não poderiam fazer nada. E ele não tinha feito nada para merecer aquilo, mas ele seria exposto daquela forma vil, doentia, e ele estava triste. Mas, depois de alguns momentos, ele conseguiu identificar essa tristeza, soube reagir através da oração que acalmou seu coração e seguiu o caminho que o Pai havia descrito para ele. Na verdade, não foi o Pai, não é? Na verdade, foram os homens e suas escolhas, o livre-arbítrio de cada um, desde os centuriões, desde os apóstolos, a Herodes, a Júlio, a todos que se envolveram nessa história. Todos fizeram suas escolhas e essas escolhas definiram o destino do Cristo, cuja única escolha foi submeter-se. Mas enquanto ele estava naquela tristeza, e enquanto nós todos estamos tristes, o que acontece conosco nesse estado de recolhimento é um ajustamento àquela situação. Nós precisamos aprender a viver sozinhos, nós precisamos encontrar em nós outras aptidões, porque aquele emprego já era e eu vou ter que achar outro. Eu preciso aprender a viver sem aquele amigo, aquela amiga com a qual eu vivia grudado o tempo todo. Então, são coisas que eu preciso me ajustar. E para isso eu preciso de tranquilidade. Existem pessoas que falam assim: nossa, mas a fila anda, né? O pessoal não fala que a fila anda? Então tá, então fulano me traiu, eu já vou arrumar Beltrano, Cicrano. Eu nem analisei o que aconteceu, eu não aprendi a viver sozinho e eu já estou me agarrando a alguma outra pessoa, provavelmente com todas as ilusões que eu tinha no primeiro relacionamento. Não me dei tempo de me analisar, não me dei tempo de perceber até onde eu também sou culpada por aquele desfecho, porque pode ser que o outro tenha traído, pode ser que o outro tenha abandonado, pode ser que o outro tenha tomado uma atitude, mas o relacionamento era a 2. Alguma coisa aconteceu e eu preciso analisar, eu preciso ver, eu preciso me reestruturar sozinha para que depois eu possa encontrar um outro amor, um outro amigo, um outro emprego. As experiências materiais nos afligem, mas nós também falhamos, erramos, esquecemos, perdemos. Porém, enlouqueceremos com tudo isso se essa energia for impulsionada pelo ego. Eu sou a vítima, eu não merecia isso. Em grave estado de adoecimento, não aceitando as experiências ou recusando-se a administrá-las para melhor. Caí no buraco, fiquei com raiva, revoltadíssima, eu sou uma vítima, nada, nunca dá certo para mim. Eu apareço aquela hiena do desenho do Leão da Montanha, vocês se recordam?
acredito que não seja do tempo de todos, mas Hard, a hiena, era muito depressiva, muito desanimada. Ela tinha um ego adoecido. Ela não lutava, ela só olhava as coisas que o leão da montanha fazia e quando as coisas davam errado, ele dizia, ó vida, ó azar, e ficava nisso. Será que às vezes nós somos hard? Não notamos que se tivéssemos ajudado, se tivéssemos agido, se tivéssemos mudado, talvez o resultado fosse outro? Não nos adaptamos às novas situações, ficamos na nossa vitimização, esperando que os outros resolvam tudo, tudo por nós. A tristeza deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. É aquele momento em que nós vamos orar, que nós vamos ao encontro de nós mesmos, nós vamos afastar as frustrações e vamos nos reconstruir apesar das dificuldades. E agora nós vamos entrar num aspecto mais triste, mais doentio da tristeza, que é a depressão. É uma doença do corpo, é uma doença da alma. Precisa de remédio, sim. Quem está depressivo precisa buscar ajuda, precisa consultar um psiquiatra, precisa fazer um acompanhamento psicológico para que alguém ajude a analisar o buraco, para que alguém ajude a sair do buraco e para que o remédio possa equilibrar os hormônios da alegria, da satisfação e assim harmonizados acharmos a cura, acharmos a saída. Nós vamos deixar esse último trecho para a próxima semana. Eu fico um pouquinho mais tranquila, porque eu sei que no nosso grupo existem pessoas que se dedicam ao estudo da psicologia humana, como é o caso da Dani e da Maria das Dores. Eu também fico tranquila porque Márcia é enfermeira e trabalha no sistema de saúde, pode dar alguma orientação também, se acaso haja interesse de vocês, que podem depois pôr algumas perguntas na nossa conversa por WhatsApp, tirar dúvidas, descobrir onde procurar ajuda, a quem procurar, enfim. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a depressão, essa doença do corpo e da alma. Então eu gostaria de terminar o nosso encontro desta noite solicitando a todos que fizessem uma profunda reflexão de suas tristezas e o que fazem com ela quando ela pega pesado, né? Quando bate forte, quando vem o desânimo, o desalento e até que ponto nós estamos permitindo que ela invada outras áreas, até que ponto nós estamos abandonando as nossas próprias escolhas, esperando que os outros nos socorram, e até que ponto nós nos julgamos vítimas quando a doutrina espírita ensina que temos o poder de conduzir a nossa vida. Nós somos os autores da nossa história. Vamos analisar as nossas tristezas, vamos nos reconstruir apesar delas e através delas, e em breve, harmonizados e mais felizes, poderemos cumprir o nosso papel nesse planeta, o nosso papel nessa encarnação. Que a paz do Divino Mestre Jesus sempre nos ampare, harmonize, intua e oriente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.